Um dia quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus ser de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua noiva revelada, vivendo-me amor, sofrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Aleluia. Um dia quando o céu, um dia quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, o véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua noiva revelada, vivendo-me amor, morrendo-lhe me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Aleluia. Ó glorioso dia, ó glorioso dia. Aleluia. Um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o colocaram pra morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportou os meus pecados, pois meu exemplo ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim, vivendo-me amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia.
Aleluia. Um dia a sepultura, um dia a sepultura se escondendo, um dia a pedra da entrada se abrir, então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte, e agora ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não interviu, de meu Senhor ressuscitar, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Aleluia. Um dia eu subirei, um dia eu subirei ao encontro, um dia o céu brilhará com sua glória, e nesse dia verei meu amado Jesus, meu Salvador, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Aleluia. Glórias a Deus. Graças ao Senhor. Aleluia. Segunda cavalgada. Vamos cantar este hino. Onde está o Deus de Elias? Seus milagres, suas maravilhas. Teremos nossa própria experiência, ou seremos vãos repetidores de uma biografia? Apenas isso. Como Geazi, que andou com o profeta e sempre esteve ali.
podia contar em detalhes e glórias todas as histórias, apenas isso, porque não tinha fé para viver e crer no sobrenatural. Não via nuvem de anjo e os inimigos derrotados no final. Mas nós queremos mais, mas nós queremos mais. A terra é nossa e vamos possuir, somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais, não existem mais. A segunda cavalgada são anjos em revoada, é Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento, a voz de arcanjos chamando aos que dormem para a ressurreição. Aleluia. Moisés se foi e Deus levantou a Josué, que liderou a Israel a terra prometida, debaixo da promessa. Não te mandei eu, esforça-te, tendes bom ânimo, não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queremos mais, a terra é nossa e vamos possuir, somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais, não existem mais. A segunda cavalgada são anjos em revoada, é Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento, a voz de arcanjos chamando aos que dormem para a ressurreição. Lembre-se bem, o Deus que não mente a Elias diz: vai e unge a Eliseu e a Jeú e ao rei da Síria. E sua palavra não pôde ser quebrada, mas coube a Elias, mas coube a
ao primeiro, a outra parte se cumpriu em Eliseu, na segunda cavalgada. Então queremos mais. Então queremos mais. A terra é nossa e vamos possuir. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais. Não existem mais. A segunda cavalgada são anjos em revoada. É Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento, a voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, Ele é o alfa e ela o ômega. O Espírito, a esposa dizem vem, e quem crer diga amém. A voz final pra era final, Ele é o alfa e nela o ômega. Aleluia. Deus continue abençoando a todos nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar para a parte de intercessão nessa noite com o irmão Antônio Alves, por esse pedido escrito aqui no caderno. A irmã Elenara pede oração por sua sobrinha, que precisa de um transplante de rins. Ela crê na oração dos santos e pede que Deus tenha misericórdia de sua alma. A irmã Ana Cristina pede oração por seu pai, por libertação e por revelação da palavra. O irmão Pedro Marques, ele pede oração por seu primo Antônio, que está com câncer nos ossos, e que Deus possa entrar em cena, ele pede nessa noite. Oração também pela recuperação da irmã Maria Elisa de Rio Negrinho. Ela está se recuperando de uma cirurgia e também carece das nossas orações. E também a irmã Sônia Prates, ela pede por sua neta Késia. E se você tem um desejo em seu coração, manifeste com o levantar de uma de suas mãos nesse momento. Nós não temos diante de um grande problema, mas sim de um grande Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de trabalho. Chegar, Senhor, a hora da tarde e, Senhor, e correr para os teus pés, para agradecer pelo dia de trabalho, pelo pão, pela roupa que tu tem nos dado. Porque tudo é teu, Senhor, eu sempre tenho dito, ó Pai, nada eu consigo fazer de mim mesmo. Ó Deus, tudo é de Deus, é verdade, tudo tu tens dado, tu falaste, Senhor, a terra é minha, eu dou a quem quer e volta para ele um dia, Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos nesse final de tarde, por toda a graça, por toda a vida que tu tens dado. O mundo cai em pedaços, Senhor, porque um homem lá no passado duvidou da palavra de Deus, quando ele disse, se comeres, morrereis. Ó Senhor, ele até comeram por um tempo e até duvidaram de Deus,
mas de repente, ó Deus, aquela mãe chorou pelo seu filho, estendido sobre aquele, ó Deus, aquele altar que ele fez para oferecer o Senhor. Pai, desde então o mundo tem caído, Senhor, numa desgraça total, mas os teus filhos ainda se regozijam pela graça. Não sei como, Senhor, mas os teus filhos são guardados pelo teu Espírito, e obrigado por isso, Senhor. O mundo chora, Senhor, pelas mortes de jovens, mas a tua casa, Senhor, os filhos ficam velhos, ó Pai, e graças a Deus por isso, ó Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Perdoa nossas falhas se falhamos neste dia. Perdoa as nossas iniquidades se fizemos, ó Pai. Nós chegamos naquele dia de novo na cruz do Calvário, porque quando tu bradaste, Senhor, está consumado, tudo foi feito ali. Eu creio nisso, Senhor, de toda a minha força. Quando eu peco, Senhor, eu olho para o Calvário, Senhor, tu morreste por aquilo, por minha alma que pecou, ó Pai, por cada enfermidade que tenho, tudo já foi pago, ó Pai. E eu creio, ó Senhor querido, que tudo nesses dias está confirmado, está consumado. Ó Deus, obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por nós ter um Deus que possamos chegar a Ele e dizer: Senhor, tudo tu pagaste por mim, eu nada tenho feito, Senhor. Mombrana disse: se eu tivesse 10.000 vidas, eu daria a Ele, ó Pai. Obrigado, Senhor. Pai, agora estenda minhas mãos junto com essa igreja, por cada pedido, Pai, nesse momento. Ó, sei, Senhor, que tudo já foi feito, é somente crer. Crer, irmão, que tudo está acabado. Breve veremos nosso Rei, breve veremos todas essas coisas terminadas, e junto a Ti estaremos, Pai. Bendito Deus, toma controle. Sei que Tu estás aqui, Senhor, porque sinto o temor do Senhor, aleluia. Sinto a Tua presença, Senhor, nesse momento, porque Tu disseste a Tua palavra: aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E aqui está as Tuas águias, meu Deus. Unja o coração delas, Senhor, e derrama, Senhor, de mais alimento para ela. Toma, Senhor, o pastor nessa noite, para falar a Tua santa e bendita palavra, para que nosso coração possa se encher de regozijo e de fé, Pai. Nos ensina, Pai, pois estamos aqui para aprender de Ti, que és manso e humilde, ó Deus. Eu te peço no santo e soberano Deus, do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu faço essa oração a Ti, Pai bendito, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor, amém. Vamos adorar o Senhor com as ofertas. Que Tu desejas em minha vida, em minha vida. Tenha preeminência que Tu desejas em minha vida, em minha vida. Use minhas mãos, fale em meus lábios, fecha com meus olhos e caminhe com meus pés. Que Tu deseja em minha vida, em
minha vida. De pé, vamos cantar mais uma vez. Tenha preeminência que tu desejas em minha vida, em minha vida. Tenha preeminência que tu desejas em minha vida, em minha vida. Use minhas mãos, use minhas mãos, fale em meus lábios, veja com meus olhos e caminhe com meus pés. Tenha preeminência que tu desejas em minha vida, em minha vida, em minha vida, em minha vida, em minha vida. Feche os seus olhos, inclina a tua cabeça. Vamos cantar Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Mais uma vez, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Que Deus continue a cada coração. Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 6, a partir do versículo 24. Deus permita que nós, como servos dele, possamos entender mais essa palavra nessa noite. Nós sabemos que esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Para isso se manifestou Jesus Cristo. E sabemos que quando a palavra de Deus se cumpre, é quando ela é sol. E se ela é o sol da justiça, ela vem para amadurecer a semente para a hora do arrebatamento. Isso é algo maravilhoso. E nós estamos aqui nesse dia para aplicar em nossos corações a palavra de Deus. E ela é muito fácil de ser aplicada, basta apenas crer. E quando nós nos rendemos para a simplicidade da palavra, é quando ela pode então ter efeito prático nas nossas vidas. E temos que confiar que esse é o tempo em que Deus tem
predita em sua palavra, em que os mistérios que estavam escondidos na Bíblia seriam revelados aos filhos de Deus, a fim de dar a fé para o arrebatamento. Porque nós estamos trabalhando por essa fé, uma fé capaz de nos transformar e nos trazer na imagem da palavra. Por isso ele diz que a fé para o rapto está nas mensagens. Quando Deus colocou Eva à tentação em Gênesis, ali estava uma igreja, porque na Bíblia mulher é igreja. E Deus colocou ela à prova para ver se ela guardaria o seu ventre para apenas a semente de seu marido, ou ela permitiria que o outro colocasse semente nela. Então esse é um símbolo. Hoje é a mesma coisa, a palavra é uma semente, e todos os dias somos provados para ver se nós vamos rejeitar as sementes, credos e dogmas e coisas humanas, e aceitar apenas a palavra de Deus. Essa foi aquela grande hora da tentação de Gênesis. Eva caiu, ela deu seu ventre para que o outro colocasse semente. E hoje é a mesma coisa. Deus está separando uma virgem para a sua palavra. Um povo que pode se apartar de toda incredulidade e ficar apenas com a palavra. E o grande segredo é repetir apenas aquilo que está escrito, com entendimento, é claro. Vamos então abrir em São João 6, a partir do versículo 24. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse maná escondido que está atrás de peles, o alimento espiritual. Então, quando Jesus Cristo estava falando a respeito do alimento para a vida eterna, ele atrai a todos a si mesmo. E ele estava mostrando que a palavra de Deus, que estava cumprida ou cumprindo-se naquele instante, na vida dele, que aquele era o alimento, eles deveriam se alimentar para ter vida eterna. Porque todos nós que viemos aqui nessa noite estamos atrás dessa vida eterna, e não podemos obtê-la em outro lugar, a não ser na palavra. E quando nós captamos a mensagem para o dia que nós estamos vivendo, nós amamos essa mensagem e comemos ela e nos alimentando, então é ali que está o poder para nos transformar. Não é uma coisa que vai vir numa hora qualquer, a gente vai estar andando pela rua, de repente sente um calafrio e a gente é transformado porque nós vamos no arrebatamento. Isso é denominação. Nós estamos nos alimentando diariamente da palavra de Deus, e de fé em fé nós somos transformados na imagem da palavra. Não é uma coisa mística. A pessoa passa a vida inteira sem ler Bíblia, passa a vida inteira sem meditar, não entende a mensagem da hora, não entende a Bíblia, e pensa porque ela é eleita, um dia vai ter uma coisa, e vai vir do céu uma coisa, ela vai sentir um arrepio, e ela será transformada. Isso não passa de denominação. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então viemos aqui nessa noite para nos alimentar, lemos a Bíblia para nos alimentar, lemos a mensagem para nos alimentar. Então quando você faz as coisas com entendimento, é quando você pode atingir o objetivo, o alvo. Sim? Então veja, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Agora olha como Jesus conhecia exatamente o que as pessoas pensavam. Sendo ele a palavra, sendo ele o verbo, ele podia discernir os pensamentos do coração, porque ele estava a palavra em carne humana. E ele sabia que aquela multidão não estava atrás dele, porque tinha captado a mensagem. Não estava no culto porque tinha captado o mistério da palavra. Estavam no culto porque estavam atrás de alimento natural, de bênçãos naturais, de coisas naturais. Olha o que Jesus disse. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegasse aqui, veja, se eles o chamaram de Rabi, Rabi quer dizer mestre. Então é alguém que gosta de ouvir um homem com sabedoria e com entendimento para aprender. Quer aprender algo. Então chamaram Jesus de mestre. E ele foi exatamente na raiz e disse, na verdade eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que visse, mas porque comesses do pão
e vos saciastes. Então Jesus sabia que a razão deles irem no culto era muito pobre ainda. Eles tinham participado daquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles só estavam interessados em comida, queriam um bom emprego, dinheiro e coisas naturais. Eles não tinham captado nada. Então Jesus leva eles a um nível mais elevado. Veja, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus o selou. Então veja, atrás de uma pele humana, e quando fala selo, quer dizer, está escondido, está longe da vista do homem comum. Então veja, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então, quando a pessoa capta a mensagem do dia, reconhece aonde a palavra está manifestada, e ela está trabalhando, comendo, se alimentando daquela mensagem, ela está fazendo a obra de Deus. Nessa noite nós estamos fazendo a obra de Deus, porque nós estamos nos alimentando da mensagem que Deus enviou, do ministério que Deus enviou, da manifestação da palavra em carne humana. Veja, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o que era o maná no passado? Apenas um tipo. O que era a verdadeira comida? Era a manifestação da palavra feita carne. Aquele era o pão que o povo deveria estar comendo, mas estava velado atrás de uma pele humana. Deus tinha selado eles. Tinham olhos, mas não viam, e tinham ouvidos, mas não ouviam, e não subia o coração deles. A palavra estava na frente deles e não podiam vê-la manifestada. Veja, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o que é que dá vida a nós? A palavra manifestada. Quando a palavra se cumpre, você capta ela, você vê ela no dia que você está vivendo, é dali que vem a vida eterna. Então não se trata de igrejismo, se trata de amar a mensagem da hora, de captar a palavra, de estar comendo aquela mensagem. Veja, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, onde é que estava a fonte de poder? Onde é que estava o que saciava a sede? Na palavra feita carne, na vida dele. A mesma coisa no ministério do Filho do Homem em sua segunda vinda. Onde é que está o pão? E onde é que está a água que sacia o crente hoje? Na palavra manifestada. Por isso ele pregou a mensagem: alimento espiritual em seu devido tempo. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca. Então isso aqui, olha, todo verdadeiro eleito não está agitado, indo de um lado para o outro. Ele está confiado na graça, ele está confiado na predestinação, ele está confiado na eleição, ele sabe que Deus o predestinou, ele está guardado pelo sangue, ele não está agitado pelo que quer que seja. Toda pessoa agitada e nervosa que vai de um lado para o outro é que não alcançou o descanso ainda. Mas pega uma pessoa que alcançou o descanso. Predestinados e eleitos, guardados por Deus. Veja, portanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, você vê com os olhos. Eles estavam vendo a palavra manifestada.
estavam crendo nela. Por isso João disse: nós vimos a vida e nós tocamos nela. Veja. E crer nele tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele, descer do céu? O véu de carne é que era o problema. Eles não podiam comer da palavra feita carne, porque conheciam o rapaz. Eu conheço a sua família, sei quem é o seu pai, sei quem é a sua mãe. Eu já te vi lá na marcenaria, arrumando janela. Eu vi você fazendo uma mesa, e você fala que você desceu do céu. Eles não podiam rasgar o véu. Ele estava selado. Era alimento espiritual atrás de pele humana. E eles não podiam rasgar o véu para comer o pão. A mesma coisa nesse dia. A pedra que eles rejeitaram foi a pedra principal, a manifestação da palavra feita carne. Amém. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim. Então veja, sendo ele a palavra manifestada, ninguém consegue captar a mensagem do dia se Deus não abrir os olhos. Ninguém pode vir a mim. Eles podiam ir ao Velho Testamento, esperar o Messias, mas captar a mensagem feita carne, só se Deus abrisse os olhos. Olha o privilégio que Deus te deu. Olha o privilégio que Deus tem nos dado. Por isso nós estamos assentados em lugares celestiais, nos alimentando da palavra manifestada. Amém? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Veja, não é algo do futuro, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der... Olha a frase. O pão que eu der é a minha carne. A palavra manifestada era o verdadeiro alimento espiritual para aquela hora. Mas ninguém pode vir a ela se Deus não abrir os olhos. Ninguém pode captar a mensagem se Deus não trazer. E qual era o alimento? Era a palavra feita carne. Veja, vamos ler de novo. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. O que era o pão? Quantos podem dizer amém para isso? O que era o pão? De onde é que o cristão se alimentava? Do quê? Eles tinham a Bíblia, mas não estavam vendo a palavra manifestada. Qual era o desafio? Aquele que ouviu de Deus, vem a mim. Vê o que é ter vida eterna? É captar a mensagem para a hora. Agora quem pode vir a Ele? Vir a Jesus Cristo, a palavra feita carne. Só o predestinado. Os demais passarão por alto. Ah, mas eu não gostei dessa igreja. Não gostei desse pastor. Ah, mas eu não gostei do Alex. Ele nunca pegou na minha mão. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás da revelação da palavra para a hora. Eu estou atrás da manifestação da palavra feita carne. Isso é que me importa. Se eu estou satisfeito com essa mensagem, estou descansado. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar essa sua carne a comer? Disse Jesus Cristo que ali estavam os judeus, nunca tinham comido uma coisa imunda, estavam chamando ele de canibal, comer carne humana. Daqui veio a notícia de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e comeram ele, porque eles estavam no culto e Jesus tinha dito que era para comer a carne dele. Literalmente, fundamentalmente, estavam certos, porém espiritualmente equivocados. Fundamentalmente. Mas eu estava no culto, eu tenho um gravador aqui, ó. Você quer ouvir sua voz?
Você falou que vai comer sua carne. Isso é canibalismo. Claro, eles estavam captando pelos olhos naturais e não pela revelação. Vamos orar. Senhor Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para captar o mistério da Tua palavra. A mensagem para o dia de hoje, a palavra manifestada, a palavra feita carne. Tu tens nos dado um profeta, uma mensagem, uma pedra rejeitada, mas a pedra principal era a carne do Filho do Homem. Por isso, aonde estivesse o corpo, ali se juntariam as águias. Ó Pai, ajuda-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Ainda continuando um pouquinho, veja, verso 52, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é uma mensagem clara, está bem interpretada. Por isso o profeta pregou a mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Por isso que nós temos a figura na Bíblia de quando esse grande Deus, o grande El Shaddai, El Shaddai significa aquele que tem seio, né? Deus simbolizando-se como uma mãe, né? De onde uma criança tira seu leite. Então, quando Deus apresentou-se em carne humana para Abraão, ele se apresenta como o grande El Shaddai. Isso tem um grande significado para nós hoje. Por isso, o mesmo Deus que veio a Abraão é o mesmo Deus que tem vindo a nós como o grande El Shaddai. Então, simbolicamente, foi essa mensagem, essa palavra revelada, porque nada mais é do que a palavra feita carne, enquanto Abraão se alimentou da palavra feita carne, está se alimentando, porque a expressão, ou melhor, o fato de Abraão comer pão com manteiga e o novilho cevado com aquele anjo, aquilo estava dando o tipo de uma comunhão entre Deus e Abraão. Deus sentou-se para comer. E nós também estamos nos alimentando da mesma palavra que Abraão viu. E em 28 dias, ele e Sara estavam transformados, porque o poder para transformar estava naquela mensagem feita carne. Daí é que vem o nosso interesse, o nosso zelo em amar essa mensagem, em vir ao culto para ouvir um sermão, onde se prega esse tipo de mensagem, porque a gente crê que ali dentro está o poder. Assim como transformou Abraão, também está nos transformando. Isso é a mesma figura de Apocalipse 10, quando João vai comer o livro. Aquilo nada mais é do que a palavra manifestada. O que João estava comendo não era um livro literal. Um dia eu vi um homem comendo as páginas da mensagem, porque ele entendeu literalmente que era para comer o livro. Não era isso que dizia a Bíblia. Vai lá, pega o livro e come ele. Ele comia folhas de mensagem. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Não estava se tratando de comer o papel em si, mas estava falando da manifestação da palavra. Enquanto essa palavra estava se cumprindo bem na frente dos nossos olhos, ela está sendo alimento para nós. Estamos nos alimentando daquela profecia. Vimos Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, Malaquias 4 e todas as escrituras. E olhando nós para elas, aquilo virou nossa comida. E à medida que nos alimentamos profundamente dela, é que sentimos mudanças em nossa vida. Porque quando se fala em alimento de ovelhas, é a palavra manifestada, é a palavra feita carne. Isso que significa esse alimento de ovelhas. Então, por isso que o Irmão Branham prega essas mensagens, e ele é muito humilde, ele não busca glória para si mesmo, ele jogava luz em cima de certas escrituras, como ele pregou, o desvelar de Deus. Do que ele está falando? Do alimento atrás de um véu. Falando do Velho Testamento, quando
quando o sumo sacerdote entrava lá atrás daquele lugar santíssimo, que era um lugar que havia pele de animais, pele de texugo, ele entrava lá dentro, no dia 10 do mês 7, metia a mão numa bacia que tinha lá dentro, onde havia maná, e ele comia aquele maná que geração após geração, aquilo não ficava estragado. O maná fora do véu apodrecia, atrás do véu nunca apodrecia. Cada ano que ele entrava lá, ele pegava um punhado e comia aquilo, geração após geração, porque lá atrás o maná permanecia sempre fresco. Agora, aquilo era apenas um símbolo do verdadeiro pão que um dia desceria do céu, mas também estaria velado, como lá estava velado, aqui também estaria velado, atrás de pele humanas. Deus usou esses tipos no Velho Testamento, usou a pele de animal, só entrava lá atrás um homem no dia 10 do mês 7, ele tinha que ser predestinado e tinha que ser chamado por Deus. Por isso fala a Bíblia, ninguém tome para si essa honra, a não ser o que é chamado. Então Arão podia entrar, quando seus 2 filhos tentaram entrar lá, sem o pai, fora do dia apontado, eles morreram, porque não eram chamados para entrar lá, era o pai que era chamado. Você sabe, eles aprenderam a lidar com o incensário, aprenderam a entrar no segundo átrio, onde estavam os 7 castiçais, o pão da proposição, e um dia tentaram entrar sozinho, Deus os fulminou na porta da tenda, porque não eram predestinados para entrar lá atrás. Então veja a importância da sua eleição, da sua predestinação, que para você, isso não é mais uma coisa escondida. Você rompeu o véu e sabe o que está atrás do véu. E a sua comida não é só um papel. Olha, eu já li essa mensagem, tem uma nova aí. Não é isso. Uma parte do mistério é você ler o que está aqui dentro. A outra parte é captar essa palavra, feita carne. Os 2 pedacinhos do papel do chinês, né? Um pedaço era a letra, o outro pedaço era a palavra onde essa letra estava vivendo. Então Deus abriu nossos olhos. Conseguimos entender muitas escrituras. E há tantas outras ainda por entender. E ali é que está o poder para transformar. Não há outra chave. Por isso, Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente lê a palavra e aquilo vai mudando nossa forma de pensar. E quando ele nos muda, nós também somos mudados em nosso comportamento e nossa vida vai crescendo de fé em fé. Então estamos aqui para trabalhar por essa fé. Se cada pessoa entender isso, ao ler a mensagem, ao ler a Bíblia, levar isso bem a sério, e sabe o que está acontecendo. Você para na frente de uma mensagem, você sabe o que está acontecendo. Eu estou atrás de alimento para a minha alma. E quando você capta aquilo, mais de Deus entra em você. Você vem a um culto e o pregador toma algumas escrituras, e à medida que você vai ouvindo, mais de Deus você começa a compreender, mais sua vida é mudada. Então esse mistério da transformação da igreja não está em outro lugar, a não ser nessa revelação que está atrás de peles. Veja, Deus vai até Abraão na forma de um homem, o mesmo Deus vem até a nós na forma de um homem. E ele pôs isso naquela tenda, com pele de texugo, lá atrás da tenda estava o maná, e só entrava lá atrás um homem no dia 10 do mês 7. Então ele prega a mensagem, véu adentro, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós. Então é uma quantidade enorme de figuras, quando ele fala do alimento escondido. Esse é o ponto que eu quero salientar. Por isso está escondido. A pessoa pode olhar para aquele homem ali e não ver o que realmente está por trás daquela pele, o que realmente está acontecendo. Muitos de nós conhecemos mais do profeta do que a própria família dele. Que olha só para o pai, venera o pai como um profeta e tem todo o respeito para o pai como um servo de Deus, mas nunca soube o que realmente estava atrás daquele véu. Então Jesus, ele coloca isso em forma de símbolo na Bíblia. Então veja, o grande privilégio de ir lá atrás, nesse lugar secreto, isso não é para qualquer um, isso é para quem Deus chama. Então Jesus disse assim, em outras palavras, é um lugar secreto, ninguém pode entrar lá se Deus não o chamar. Ninguém pode vir a mim se Deus não o trouxer. Do que ele está falando? De um alimento que estava escondido em pele humana, lá atrás do véu, e para se alimentar daquilo, tinha que ser chamado por Deus. Então, às vezes uma pessoa vem a uma reunião e ela está regozijando, comendo algo, seu coração se enche de gozo, e a pessoa ao seu lado não sabe de nada do que está acontecendo.
porque isso é um lugar secreto. Por isso ele fala que o arrebatamento é uma revelação. Por isso ele fala no maná escondido. Uma pessoa vai lá, mete a mão na bacia dourada e sai do culto regozijando, porque ela captou algo da palavra. O outro não viu nada. Porque não é para quem quer, isso é para quem Deus chama. Então, quando esse véu pode ser rompido, pode ser rasgado, e a gente pode captar isso, é quando a gente então está se alimentando verdadeiramente daquela palavra manifestada. Muito bem, vamos abrir em Juízes, então, capítulo 14 um pouquinho. Vamos tomar isso numa figura, no livro de Sansão, ou na vida de Sansão. Vamos dar uma olhadinha ali e olhar com essa perspectiva. O que Deus escondeu na Bíblia, em forma de um símbolo. Juízes 14, como ele lidou com isso de uma maneira bem em forma de um tipo. Antes que a gente leia isso, eu quero ler de novo a mensagem: o Verbo se fez carne. Mais uma vez, isso fica gravado nas gravações, e a gente pode então depois se lembrar disso, né? Parágrafo 110. Veja, bem, seus pensamentos mudaram, algo fez isso por ele, aleluia. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Cristo, o Criador, veio até ele de uma forma calma e o criou. Seu próprio espírito tirou aquela natureza do homem que amava dançar e coisas do mundo e carregou aquilo embora. E desde então ele simplesmente deixou isso de lado e ficou faminto por Deus. E Deus estava nele o tempo todo. Era Deus no princípio, bem? Aí está, amém. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então tem que ser um pensamento antes de se tornar uma palavra. E uma palavra expressada se materializa. Eu creio em meu coração que se eu sou um cristão, porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, e se eu não chorar, se eu não me movimentar, se eu não fizer coisa alguma, em meu coração, antes de tudo, eu creio que Cristo morreu por mim em meu lugar. Amém? Eu aceito isso como um cristão, e creio nisso como um cristão. Então isso está em meu coração. Então eu expresso isso em palavras, e eu digo para todo mundo: eu sou um cristão, aleluia. E eu começo a andar como um cristão, falar como um cristão, viver como um cristão, ser como um cristão, e pelos meus frutos eu sou reconhecido pelo mundo como um cristão, aleluia. Agora veja, tem que haver uma mudança em nosso coração. Aí está, uma mudança de coração, não desse físico, mas do coração, da sua alma, em algo que se ancora, até que seus pensamentos, que são limitados, você não os enxerga mais. Você simplesmente vê o Senhor Jesus, você vê justiça, santidade, pureza, amor e graça. E é aí quando você é mudado. O que é um convertido? Converter significa mudar totalmente uma coisa, e os seus pensamentos, seus hábitos, seu ser, foram mudados de um pecador para um cristão. A primeira coisa, você sabe disso em seu coração, então você expressa com seus lábios, então isso se materializa, é isso que você é. Agora, se você acha que você pensa isso, mas você só imagina que pensa e expressa isso, isso não se materializa. Então você está no caminho errado. Vocês captaram? Talvez seja melhor eu falar mais devagar. Olha, se você imagina que você é um cristão e fala isso com seus lábios, mas você descobre que, na verdade, você não é, é melhor você começar a mudar seus pensamentos e ter o seu coração mudado, porque isso não vai testificar, não frutificará. Porque a Bíblia fala que os frutos do Espírito são ternura, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, fé e assim por diante. Se cada pequena coisa que surge, você corre a elas, é melhor tomar cuidado. Há algo que ainda não aconteceu. Você está expressando algo aqui que não está em seu coração. Jesus disse aos fariseus: hipócritas, como vocês podem dizer boas coisas? Isso é o que faz deles uns hipócritas. Eles pensavam uma coisa em seus corações e expressavam outra com os seus lábios. Um hipócrita é isso. É isso que faz um hipócrita. Então Jesus disse: como podem vocês sendo hipócritas? Porque no que está cheio o coração, disso fala a boca. Vocês não podem, vocês não falam o que vocês realmente pensam. Vem o que eu quero dizer? Você deve falar o que você pensa. Se você não pensa aquilo, não diga aquilo. Fale suas palavras e que elas venham do profundo do seu coração.
como Jesus disse que aquela árvore, veja, nenhum homem coma mais de ti, porque não havia uma sombra de dúvida no coração dele de que aquela árvore iria secar. Por quê? Seu coração estava vindo do puro, era o Espírito de Deus nele que estava fazendo ser daquele jeito, ensinando aqueles discípulos uma lição. Venham o que eu estou dizendo? Muito bem. Então, que seja puro, que seus pensamentos fluam de maneira pura e suas expressões sejam puras. Viva puramente e seja puro. Agora, se do seu coração procede maus pensamentos, adultério e todas essas outras coisas, e se isso vem do seu coração, é isso que está em seu coração. Mas se do seu coração flui justiça, paz, amor, alegria, ó que coisa, então isso está vindo de uma fonte aqui que é feita disso. Entende o que eu quero dizer? Ela é feita do Espírito de Deus aqui e se expressa através de palavras, e o que você disser acontecerá. Eu vou lhes dar uma pequena visão de algo, de quão infalível a palavra de Deus é. Cuide do que você está dizendo. Quando Deus fala alguma coisa, isso tem que suceder. Não importa quão estranho pareça. Eu tenho visto tantas coisas, como nessa viagem que acabamos de fazer. Eu vi Deus fazer coisas, amigos, que eu pensava que era impossível acontecer, mas aconteceu. E depois que eu me dei conta de um erro que eu cometi em relação a algo, foi uma falha. Era para ter feito uma coisa, Deus me disse para fazer certa coisa, eu escrevi e coloquei no meu bolso, e ao invés de fazer aquilo, eu acabei me esquecendo, e voltei e fiz outra. E a graça de Deus girou isso para um certo lado, e colocou em ordem de todas as formas. Amém? Aquilo tinha que acontecer. Bem, eu creio que em São João, eu estava lendo isso outro dia, em algum lugar aqui, a mesma coisa sobre isto, vamos ver, é São João 12, versos 36 e 37. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles. Agora ouçam, aqui está. Agora observem isso atentamente. Eu tenho isto sublinhado aqui, e eu estava lendo isso em Bombaim. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, diz a Bíblia. Não importa o que tinha sido feito, ele realizou milagres. Agora, olhem para esta nação. Vejam essas pessoas, vejam quantos sinais e maravilhas têm acontecido bem aqui nesse tabernáculo. Vejam as coisas que foram ditas e que foram provadas ser Deus. Foram provadas que são de Deus. E ainda assim, as pessoas da cidade riem disso, zombam disso, dizem que é telepatia mental ou qualquer outra coisa. Eles não entendem. Jesus disse, ainda que tivesse feito tantos sinais diante dele, não criam nele. Que a palavra de Isaías, o profeta, deveria ser cumprida, a qual disse, falou o Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Portanto, eles não podiam crer. Isaías disse isso. Quando Deus diz algo, isso tem que acontecer, porque primeiro é seu pensamento e então sua palavra é expressada. Então veja, não importa o que venha ou o que vá, isso tem que acontecer. Podem vocês ver a infalibilidade da palavra? Que coisa! Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Observe Deus, através do seu profeta Isaías, um homem que tinha seus altos e baixos, como nós, tinha suas falhas como nós, mas Deus tomou aquele homem tão rendido, por ser seu profeta. Veja, os pensamentos de Deus expressados através daqueles lábios mortais de Isaías, um homem com pecados e coisas como eu tenho, com seus altos e baixos como eu tenho, e como você tem, mas um vaso rendido a Deus, expressou o pensamento, os pensamentos de Deus por meio da palavra, e não importa o que eles fizessem, as palavras de Isaías tinham que se cumprir, pois aquilo era o pensamento de Deus expressado através de Isaías. Aí está, aleluia, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa, quando o mundo não for mais, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Por quê? Ele estava expressando em palavras o pensamento do Deus Todo-Poderoso. E quando nós, pela fé, podemos aceitar esta palavra,
ela tem que se materializar. Oh, como isso emociona meu coração em pensar, para sempre ao Senhor, a tua palavra permanece no céu. O que os pensamentos de Deus são, eles são expressos em palavras, e aqui está a palavra viva de Deus. E Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias! Não aquele que vai à igreja, não. Aquele que põe o seu nome no livro, não. Aquele que professa, não. Aquele que grita, não. Aquele que cura os doentes, não. Aquele que abre os olhos dos cegos, não. Aquele que fala em línguas, não. Aquele que profetiza, mas aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Oh, irmão, deixa aquela fé ancorar uma vez em seu coração, até que essas palavras sejam verdadeiras diante de Deus. Então os céus e a terra estremecerão e passarão, mas aquela palavra eterna, aquele pensamento dentro do seu coração, que é expresso por Deus, não pode falhar. Como as palavras de Isaías não puderam falhar. Houve milhares que viram os milagres sendo realizados e ainda não puderam crer, porque Isaías tinha expressado: eles não vão crer. A palavra de Deus é eterna. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus, no princípio, lá atrás, quando ele contemplou o mundo, ele viu você e me viu, e aqui nesta manhã, ele viu meu bebê assentado lá atrás, ele viu cada pessoa faminta na Índia, ele viu cada pregador no púlpito, ele viu todos os hipócritas caminhando, ele viu a coisa toda. A mente infinita de Deus preveu isso, e ele disse: agora, para redimir a raça caída, eu enviarei meu filho Jesus Cristo. E ali estava a palavra. No princípio, antes que houvesse uma palavra, era um pensamento. Antes era um pensamento, e ele foi expressado em palavra, e a palavra se materializou e habitou entre nós. Aleluia! Talvez tenha sido 10 milhões de anos antes que o mundo fosse formado. O pensamento de Deus viu seu corpo em um tabernáculo de carne arrancar o ferrão da morte. Como eterna é a palavra de Deus. Oh, os tempos mudarão, anos vêm e vão, e as eras do tempo vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, e aí está. Ó Senhor, deixe-me esconder a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deixe-me meditar nela de dia e de noite. Deixe-me escrever os teus mandamentos sobre a minha cabeceira, e que estejam sempre diante de mim. E o Senhor, ó Senhor, que eu não peque contra ti em meu coração, mas deixe-me andar neles. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Os pensamentos de Deus expressados no coração humano, indo adiante, enquanto o Deus imortal guia seus súditos de lugar em lugar. E a Bíblia diz: os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Ó, que coisa! Ó, quanto tempo existe o mundo? Qual a duração da eternidade? Quando os pensamentos na palavra de Deus expressada através de lábios de um ser mortal, contudo, totalmente submisso à palavra de Deus, ele disse, Isaías falou assim, eles não puderam crer, porque Isaías tinha dito isso sob inspiração, e Jesus Cristo, o Emmanuel aqui na terra, com todas as escrituras de todos os lugares, enquanto ele andava aqui na terra, ele sabia que ia ressuscitar no terceiro dia, porque Davi, sob inspiração, dissera: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Portanto, está alegre o meu coração, e a minha carne repousa seguro. Quando Jesus, sob uma palavra, com unção, falada por Deus, por meio de um homem, que tinha seus altos e baixos, como Davi, ele disse: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Ele cria na imortal palavra de Deus, sim senhor, não importa. Meu Deus, eu quis ler isso desse jeito, porque eu acredito que algumas coisas já estão acontecendo, e muitos de nós estamos deixando passar por alto, por pensar que uma coisa está lá na frente, e ela já está bem aqui. Bem aqui, acontecendo. Desde que a gente comece a ouvir mais o coração, e menos o cérebro, e menos do que alguém diz, e mais o coração,
Porque se é Deus, aquilo tem que acontecer. Não me levem a mal, tá? Você sabe que eu não costumo falar muito a respeito das coisas que acontecem comigo. Mas aconteceu essa semana 2 vezes, de novo, 3 vezes. O Mohamed não está aqui, né? Você estava no centro da cidade esses dias. Foi essa semana. E ele estava sentado no banco da praça, esperando a senhora. Nisso chegaram 2 irmãs. Parecia mãe e filha. Aí ele olha para as 2, o cabelo das 2 estava bem comprido. E ele começou a pensar numa escritura da Bíblia. E ele não sabia a diferença entre crescido e comprido. Amém, irmã Vanessa? Ele pensou assim, se o pastor viesse aqui agora, para eu perguntar para ele. Passaram-se os minutos, ele sai dali. Eu, do nada, vou para a cidade, encosto meu carro no estacionamento e saio andando. E encontro os 2. E ele conta o testemunho na hora. Aí eu expliquei, o cabelo crescido é que nunca foi tocado uma tesoura no cabelo. O comprido, ele pode ser comprido, porém aparado. Já não é mais crescido. Ele só pensou, por que eu apareci lá? Você vai dizer, mas é coincidência? Então você nem cristão você é, porque na vida de um crente não há coincidência. A Carol não está presente aqui. No dia que foi feita a oferta, ela estava sentada aqui na frente, ela sentiu um profundo desejo de ofertar. E ela ia ser demitida naquela semana, porque tinha encerrado o seu contrato. E ela pensou, como é que eu vou ofertar se eu não tenho mais emprego? Aquele desejo deu a ela o emprego até o final do ano. Ela foi chamada na secretaria e foi empregada. Um desejo desceu na alma dela, e Deus viu aquilo, e Deus respeitou. Porque ela pensou na obra, ela queria fazer de coração. Havia uma irmã aqui na igreja com fluxo de sangue por muito tempo. E eu já tinha orado por ela o ano passado. Os médicos estavam examinando ela e não conseguiam encontrar o medicamento. E desceu um profundo desejo na alma dela, umas reuniões atrás. Se ela pudesse tocar no pastor, ela seria curada. Ela veio no escritório com o marido dela e não me contou nada. Ela pegou na minha mão. E quando foi para casa, o fluxo tinha estancado. Essas coisas já estão acontecendo. Apenas a gente tem que ter coragem, se aquilo está dentro da alma. E você começa a expressar aquilo. E você tem fé que aquilo vem da alma. Deus vai sustentar aquilo ali. Porque nós estamos esperando que a palavra falada venha. E ela já está aqui. Porque esse é o tempo da mente. Porque se você fala e não acontece, não foi Deus. Mas se você falou e veio da alma e aquilo aconteceu, tem que ser Deus. Eu estou convencido que isso já está em nosso meio. Quando vem da alma, lá de dentro, não uma coisa aqui. Porque o problema é esse, né? É que é muita coisa mental. A gente começa a raciocinar muito, né? E começa a falar coisa da nossa cabeça, não veio da alma. Vamos olhar um pouquinho a vida de Sansão. Porque Sansão representa perfeitamente a igreja. Quando ele nasceu com 7 tranças, tipificou exatamente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Sansão não era profeta. E ele seguia uma inclinação que vinha na alma dele. Porque Deus tinha um plano para ser cumprido, e Deus colocava na alma dele. E ele seguia aquilo sem saber de onde é que vinha, mas estava exatamente em linha com o que vinha da eternidade, andando no Espírito. Nós podemos dizer amém para isso? Vamos ler a Bíblia um pouquinho. Vamos a Juízes 14. Melhor, Juízes 13 um pouquinho. Versículo 24 e o 25. Eu expliquei para os irmãos aqui, há uns cultos atrás, que Israel se acampava num quadrado e no meio estava a arca. E numa ponta estava a bandeira de um leão, na outra ponta a bandeira de um bezerro, na outra ponta a bandeira de um homem, na outra bandeira de uma águia voando.
Essas bandeiras representavam poderes. Quando as pessoas faziam seus brasões antigamente, eles usavam animais, usavam árvores, usavam espada, escudo. Aqueles brasões significavam a influência e o poder que aquele povo tinha, estava expressado em símbolos. Então, quando Deus juntava aquelas 3 tribos debaixo daquela bandeira, aquela era a unção e o poder que era liberado para aquela tribo. Outra tribo, debaixo de uma figura de um bezerro, era a unção e o poder que aquela tribo tinha. A outra tribo, com a cabeça de um homem, era a inteligência, homens capazes para tomar o conhecimento e expressá-lo, era a unção de um homem. E a outra era a unção profética, que era a unção de uma águia. Tudo eram poderes, porque insígnias na Bíblia, símbolos, não eram feitos assim, porque o homem teve uma ideia, vamos fazer um símbolo. Não, aquilo representava unção e representava poder e a ordem, como é que as coisas funcionavam num acampamento. Quando a coluna de fogo se levantava e começava a marchar, a primeira bandeira que era recolhida, as primeiras barracas que se desmontavam e o primeiro povo que seguia caminhando era a bandeira do leão. Logo em ordem, a próxima bandeira era do boi. Consequentemente, aquelas tribos desmontavam as barracas e seguiam atrás da coluna de fogo. Em ordem, a próxima do homem e a última era a águia voando. Aquilo também estava apontando uma profecia. A ordem em que as unções seriam liberadas sobre a igreja durante 7 eras. A primeira unção que foi liberada foi a unção do leão. Então temos os apóstolos com coragem para enfrentar o sistema organizado, o sistema denominacional e assim por diante. Logo em ordem, a próxima unção que veio foi sobre a unção do bezerro. Foi quando a igreja morreu nas arenas, queimada. Era a ordem em que os fatos iriam acontecer. Logo depois foi a era de Lutero, Wesley. Foi a ordem em que as profecias iriam se cumprir. E a última parte era a unção da águia, que era a era profética. Você pode dizer amém para isso? Me entende? Essa foi a ordem em que as coisas foram acontecendo. Nós hoje estamos debaixo da unção da águia. Por isso nossas mentes podem captar mistérios que outras eras jamais captaram, porque não havia unção para aquilo. Então aqui na Bíblia está apontado que Sansão era inclinado, o coração dele se movia para o território de Dan. O que era aquilo? Era uma influência, há uma influência sobre mim, há uma influência em cima de você. De onde vem essa influência? Você tem uma teofania, e são profecias que se cumprem. Então ele era inclinado a ir ao campo de Dan. O que ficava em Dan? A bandeira da águia voando. Aquilo estava apontando um tempo, aqui na frente, quando a igreja seria impulsionada a uma mensagem profética. Não a um campo teológico ou denominacional, mas um campo onde havia revelação, onde havia mistérios, onde havia profecias, porque essa unção está sobre nós. Nós temos desejo de ler a Bíblia e entendê-la. Há uma inclinação em você. Há irmãs que são grandes leitoras, homens que são leitores e buscam a mensagem, porque há uma inclinação que move a alma deles para aquele lado. Então estava acontecendo algo com Sansão. Deus estava inclinando ele, não para a teologia, não para coisas qualquer. Aí você pode perceber por que você tem essa fome, esse interesse em ler, passar horas e horas meditando. Há um espírito, há uma influência movendo sua alma. Você não tem uma vida medíocre, pobre, mas uma vida cheia de graça. Seu coração quer entender mais da palavra. Eu vejo certas moças da igreja com vontade de ler, eu fico entusiasmado. Olha, meu Deus, há uma influência em cima desse rapaz, em cima dessa moça. E vejo outros desinteressados. Logo penso, não há nada inclinando ele. Não há nada inclinando ela. Sansão era impulsionado. Olha, vamos ler a Bíblia. Por que você crê nessa mensagem? É porque o Espírito de Deus veio sobre você e começou a colocar uma influência em sua alma. Há uma influência. Há um pensamento que tem que descer ao seu coração. De onde vem esse pensamento? Tem que ser Deus.
Porque quando uma escritura tem que se cumprir, o Espírito de Deus se move, ele começa a se movimentar, então o compositor começa a fazer uma música, o pregador começa a pregar aquele tema, o povo começa a entender aquilo. Isso é possível porque Jesus está trabalhando com aquele tema. Então Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, ninguém pode entender tal escritura se não for a hora para entender aquela escritura. Então nós estamos debaixo de uma unção tremenda. Tremenda. Olha a Bíblia. Então veja. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Veja, ele está sendo inclinado, e o Espírito do Senhor o começou a impelir. Veja, alguma coisa estava por trás. Como que desce essa rua aqui, vira aquela rua, vai mais um pouquinho, continua andando, algo assim. Por que você passou por tantas portas e veio ao lugar onde estava essa mensagem? Porque havia algo te impulsionando. Eu sei que há alguns que nasceram aqui na igreja, são filhos de crente, mas pega esses mais velhos, que algo começou a mover na alma deles. Por que não foram inclinados a uma doutrina metodista, ou luterana, ou pentecostal? Por que foi inclinado para o que era profético? Isso está mostrando predestinação, uma escolha de Deus. Ninguém pode vir a mim, ninguém vai encontrar o caminho se o Pai não o trouxer. Por que Sansão foi para lá? Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para ser desenrolado, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan. Por que Ruth? Olha a Bíblia, era uma grande colheita. Por que Ruth não caiu em outro campo? Cai exatamente no campo de Boaz. Ela estava no campo, Boaz também estava no campo, era a época da colheita, e ela foi justamente no campo de um parente dela. Por que não foi a outro lugar? Isso é uma inclinação. Por que Rebeca foi ao lugar onde estava Eliezer? Por quem foi que impeliu ela naquela hora, naquele instante, para chegar ali? Tem que ser predestinação. Amém? Por isso pregou o profeta, ele havia de passar por ali. Lá está a mulher. Quem foi que levou ela ao tanque para buscar água naquele dia? Por que ela não foi mais cedo ou mais tarde? Foi naquela hora que ele já estava lá. Porque o Espírito do Senhor moveu-se sobre ela. Meu, como eu desejo essa vida para mim. De chegar no final do dia e dizer, não, hoje minha alma foi guiada pelo Espírito Santo. Eu sei que foi. Amém, amados? O campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Agora veja, seguindo um pouquinho, e desceu Sansão a Timna. Timna foi o mesmo lugar que Tamar encontrou Judá. Era um lugar de acerto de contas, era um lugar de julgamento, porque foi bem aonde, entre as duas fontes, que Tamar se sentou e Judá veio. E encontrou ela exatamente ali, no mesmo lugar, aonde Deus estava mandando Sansão agora. Veja, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, agora veja, ele estava escolhendo uma noiva, e o coração dele foi inclinado a escolher uma mulher gentia. Não é um tipo perfeito de Cristo? Não vem Jesus agora à procura de uma noiva? Não achou ela entre os gentios? O mesmo que José? Amém, amados? Veja, sim, e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás a tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tornai-me, ou tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Veja, uma eleição, uma predestinação. O pai e a mãe não podiam entender, porque as coisas de Deus, isso é que é muito importante. Paulo disse, eu não consultei carne e sangue, foi Deus que botou isso na minha alma. E quando uma pessoa tem convicção, ela não se move pela opinião dos outros, ela sabe que Deus veio a ela e lhe revelou algo.
Não estava sendo o coração dele inclinado àquele lugar? Sim. Quem o inclinou? Deus. Quem estava lá? Ele se agradou de uma mulher. Para cá um pouquinho. O irmão Brana, um dia estava na fronteira entre o Cairo e o Egito. Haviam distribuído mais de 1 milhão de Bíblias. Porque viram que havia o dom de profeta nele, acharam que os judeus iam crer no ministério dele. E quando ele foi cruzar a fronteira, o Espírito Santo disse: isso não é para você. Ainda não chegou a hora. O ministério dele era efetivo entre os gentios, não entre os judeus. O Espírito de Deus estava se movendo sobre uma igreja gentia e não a igreja judaica. E aqui estava o Espírito de Deus se movendo, levando Sansão. Não era um homem. O pai e a mãe podiam não entender. Sabe, às vezes um homem, ele é guiado por Deus. E ninguém o entende. Porque aquilo é algo íntimo, pessoal, é uma revelação. Por isso Deus foi mal entendido. Por isso o profeta foi mal entendido. Por isso todo homem de Deus que segue a revelação, ele será mal entendido. Porque isso vem ao coração de um homem. E se aquele ali é Deus, Deus vai sustentar aquilo. Vamos ler um pouquinho mais. Agora veja. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Olha a Bíblia. Era Deus guiando ele? Sim. Ele não teve nenhuma visão. Ele não era profeta. Não ouviu nenhuma voz. Mas Deus estava inclinando a alma dele. É exatamente isso que Deus está fazendo com a igreja nessa hora. Inclinando nossa alma para cumprir a sua palavra. E nós vamos ver muitas coisas. Se dermos mais lugar ao Espírito Santo. Sermos mais rendidos. Diz: Senhor, me ajuda. Deixa-me fazer a tua vontade na terra como no céu, ó Pai. Amém, amados? Agora veja. Deus tinha um projeto. Deus tinha um plano. Deus queria trazer a libertação para os seus filhos. Deus queria julgar os gentios. Veja, depois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Eu vejo aqui um mistério. Eu vejo aqui algo escondido. Num homem que é um tipo de Cristo. Ele vem ao encontro. Um leão. Você sabe, na Bíblia, leão é o rei. E Jesus Cristo é chamado de um leão da tribo de Judá. E esse leão, ele vem ao encontro. Agora veja, capta isso. Havia alimento espiritual escondido atrás da pele daquele animal. E Deus estava realizando uma obra. Não é Cristo um leão? Não veio ele ao nosso encontro? Não veio ele em Mateus 24, vindo nos céus e você olhando para cima? Não é ele Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente? Não é Deus que busca o homem? Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Foi ele que foi atrás de você, não você atrás dele. Agora veja, esse homem estava com uma unção profética. Ele ia entrar num lugar secreto, onde havia um alimento escondido dos olhos do pai e da mãe. E ele ia captar o mistério. Na vida desse leão havia um mistério que estaria escondido, mas ele ia captar esse mistério. Por isso o crente verdadeiro, ele está comendo uma comida que o homem natural não sabe de onde vem, porque é alimento espiritual em seu devido tempo, e é um lugar secreto, e é um lugar escondido. Por isso não espere que as pessoas captem a mensagem. Isso está escondido, está em forma de um enigma, e quem tem, está comendo isso. E quem não sabe nada, não vê nada, não sabe de onde vem essa comida, mas o crente, essa mensagem é para ele, não ponto de discussão, para ele é comida, porque isso alimenta a sua alma, isso fala com o seu coração.
Amém, amados? Olha a Bíblia. Veja. Agora, se você sabe, né? Vinho na Bíblia, uva fala de vinho fala de revelação, fala de estímulo, fala de alegria dentro da alma, de satisfação plena, de ter os olhos abertos, estar se alimentando desse vinho novo. Veja, o que é a mensagem? Não era um vinho novo? Não era uma comparação à alegria, motivação que vem ao nosso coração? O que é que nos alimenta na igreja ou na mensagem? Essa alegria que vem do Espírito Santo. Ela não vai passar, ela é verdadeira. Veja, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, não de baixo para cima, de alto a baixo. Não é essa mensagem uma revelação que veio de Deus no nosso coração? Não foi o que esse homem veio fazer? Abrir a palavra, abrir o leão e trazer à igreja um alimento secreto que estava atrás de uma pele de animais? O que vai comer Sansão? Alimento que estava atrás de pele. O que estamos comendo? Alimento que está atrás de pele. De onde vem? De um lugar secreto. O que eu estou tentando mostrar é que o mistério para essa hora está escondido. E somente o eleito tem acesso a ele. Para nós a mensagem não é para ficar discutindo. Para nós ela é comida. Para nós ela é força. Para nós ela é poder para a transformação. Sabe, quando você tem isso, você não está mais interessado em entrar em discussão. Ficar disputando coisas. Olha, você sabe que tem, dá licença, eu não estou interessado. Aquilo é tão pessoal, tão íntimo, e você sabe que o que você tem já te satisfez. Você sabe que o que você tem já é verdadeiro. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, eu já entrei em muito problema, hoje quase não mais, depois de errar tanto, brigando por escrituras que nem se cumpriram ainda. Coisas sobre o futuro, e eles falam com tanta certeza, e tem escritura para isso, pode te provar. Ora, a Bíblia só é pão quando se cumpre. Ela só é sol quando está manifestada. Nós podemos olhar para a mesma escritura e ter diferentes opiniões e todos estarem certos. Porque você olha para o papel e você pode até ter um monte de referência, mas uma escritura se interpreta quando ela se cumpre. E não posso ter uma igreja com coisas que hão de ser. Eu só posso ter uma igreja que está se alimentando com a mensagem para a hora, com o pão que está atrás do véu. Por isso o verdadeiro eleito vai lá atrás do véu. Ele sabe o que ele está comendo. Não é teoria, não é suposição, não é filosofia. Olha Sansão, se ele é um tipo da igreja, o leão é um tipo de Cristo, sai ao encontro dele, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E ele rasga do alto a baixo. Ora, não foi aquele véu do templo lá, não foi rasgado de alto a baixo? Não era pele de animais? Não tem sido Jesus rasgado para nós? Não é ele o leão da tribo de Judá? Não foi o livro que foi rasgado de alto a baixo? De onde veio essa revelação? Ela veio de Deus, diretamente para nós. E nós sabemos o que nós estamos comendo. Se pudermos ter a mensagem como comida e não como ponto de discussão, para tornar um homem maior do que o outro, você está comendo. E se você está satisfeito, você não está interessado em outra coisa, porque você sabe que a sua alma está alimentada. Uma pessoa que está discutindo para tentar provar que ela está certa, no fundo, ela não tem convicção. Porque se tivesse convicção, por que você vai discutir com uma coisa que você sabe que é verdade? Você já comeu aquilo, você está descansado debaixo do sangue. Foi Deus que levou você a essa mensagem. Você está descansado dessa verdade que está escondida. Você não pode explicar, mas você sabe que é verdade.
Amém, amados? Olha a Bíblia, vamos ver se Sansão é um tipo perfeito ou não é. Veja. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Em outras palavras, era um alimento escondido. E ele sabia de onde é que ele tinha tirado aquilo. Eu sei o que minha alma tem comido nessa mensagem. Eu sei o que Deus tem revelado ao meu coração e de onde veio. Mas eu não posso explicar muito. Sabia você que a gente que tem essa mensagem na mão, mas no fundo não sabe de onde é que veio? Para mim, tá? Para mim, não era um homem com um papelzinho no bolso, indo para uma montanha para fazer um sermão. Para mim, era o pensamento de Deus através da boca de um homem. Foi Deus pensando e um homem expressando. E se era Deus, tem que acontecer. Ou não é verdade? E comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Agora capta isso. Não foi na vinda de Jesus para o casamento que Jesus foi outra vez traído? Não desceu ele para encontrar uma companheira e ela já estava com a sua porta fechada? Quando ele veio? Para desvendar o mistério que estava dentro do leão. Porque essa foi a palavra que lhe foi revelada. E no dia das bodas, ele põe esse mistério diante dos filisteus. Não foi o que Deus fez com essa mensagem? Não colocou esse mistério entre os pentecostais? Eles não puderam decifrar de onde vinha e o que significava. Amém? Não é um tipo perfeito de Jesus Cristo? Não veio ele para o casamento? Por que você acha que está aqui o número 30? Porque foi com 30 moedas que Jesus foi traído. E foi com 30 moedas que Sansão foi traído. Um tipo perfeito de Cristo. De onde vinha a sua comida? Atrás de pele de animais. Não é Jesus esse leão? Não está atrás de uma pele que nós estamos comendo? Não está escondido dos sábios e entendidos? Eu não vou pregar porque meu tempo já foi. Mas tem gente pregando a mensagem porque escutou alguém pregar isso. Porque ele mesmo não teve luz do mistério. Sansão diz assim aos filisteus: vocês só souberam do mistério porque vocês foram lavrar com a minha novilha. Porque se não fosse isso, vocês nunca captariam o mistério. Há muita gente só repetindo, mas nunca teve uma revelação real dessa mensagem. O que eu estou tentando dizer? Que a vida está em captar o mistério, porque o novo nascimento é a revelação pessoal de Jesus Cristo ao seu coração. Você vai atrás do véu e se alimenta do maná escondido. Você sabe que quem estava em pele humana era o Deus Todo-Poderoso. E você está comendo dessa comida. É a única coisa que tem vida. Fora disso, é religião. Descendo, pois, e tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher. Agora capta isso, eu espero que isso aqui fique bem claro. Muita gente olha para esse profeta e somente como precursor, um pregador de cura divina e assim por diante. Não podem comer da verdadeira revelação
que estava atrás de pele. Porque o que nós estamos comendo, nos alimentando, é do corpo palavra do Filho do Homem. Para nós, esse leão é o que estava de fato atrás daquela pele humana. Por isso esse livro é doce como mel para nós. Não é mais ponto de discussão, para nós é comida. Glória a Deus, amados. Descendo depois seu pai e sua mãe, aquela mulher fez Sansão ali um banquete. Veja, era as bodas do cordeiro, porque assim o costumavam fazer os mancebos. Isso seria o quê? Como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. Uma parábola. 7 trovões, 7 selos. Nos dias da vinda do Filho do Homem. Malaquias capítulo 4. Quantos sabem que é verdade? O que veio fazer Jesus Cristo? Para o mundo é uma coisa fechada. Para nós não é um mistério escondido. Para o mundo é uma parábola. Para o mundo é uma confusão. Para nós é comida, é alimento espiritual em seu devido tempo. Disse depois Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestido. Veja, 7 dias, uma semana. Quanto pode dizer amém para isso? Não seria 49 dias desde a ressurreição até Pentecostes? Não seriam 7 semanas? 7 vezes 7, 49? Não foram 50 dias? Não foi agora 50 dias ou 50 anos desde que o leão desceu até o dia em que o livro foi revelado? É um símbolo perfeito. Não veio para o casamento? Sim, senhor. E se não puderes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E eles lhes disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então ele disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Não foi 3 mensagens? Não foi Lutero, Wesley e Pentecostes 3 dias? Não estava o livro ainda fechado? Olha o dia que nós estamos vivendo. O que Deus colocou diante de nós foi a palavra para nos transformar, para mudar nosso ser. No tempo do casamento, quando o cordeiro desceu à terra, isso seria o que? Ao 7º dia. Olha o 7 aqui. 7 selos, 7 eras. Última era. Dissera a mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse, pois que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, o tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol. É a mensagem perfeita essa? Foi no pôr do sol? Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Ele lhes disse, se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca teria descoberto. Muita gente
está lendo a mensagem porque alguém falou, não porque foi realmente revelado. Esse ponto é muito importante, porque o novo nascimento é a revelação pessoal de Jesus Cristo a cada um de nós. Nós continuamos outro dia, vamos nos pôr de pé. Glória a Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu sei que uma sombra não é todo o quadro, mas ela contém elementos que nos ajudam a decifrar o dia que nós estamos vivendo. Aqui temos um quadro perfeito, um homem indo a uma vinha é um lugar de uvas, uva se faz vinho, havia um estímulo ali, algo que ele impulsionava. Ali ele encontra essa mulher, ali está uma verdadeira igreja que ama a palavra. Um leão lhe vem ao encontro, num tipo de Cristo vindo dos céus, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Daquela mensagem veio comida, o véu foi rasgado de alto a baixo, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós, alimento espiritual em seu devido tempo, um lugar secreto, um povo chamado, atrás do véu, comendo pão. E a Bíblia fala que os principados e potestades dos céus só poderiam tomar conhecimento depois que a igreja falasse, depois que a igreja pregasse. Pai, que coisas preciosas temos aqui dentro, meu Deus. Mostrando que no tempo do fim, quando esse leão da tribo de Judá, de Apocalipse 10, viesse à terra, rugisse como leão, o livro seria aberto. O mistério escondido atrás de pele humana, que é comida espiritual, alimento escondido para um povo especial, para pessoas com mente profética. Mas como lemos aqui, como cantamos, não queremos ser como Geazi, apenas um repetidor de uma história. Queremos, ó Deus, captar esse mistério por uma experiência, porque a fé precisa de uma experiência, meu Deus. Porque isso é alimento para nós, é comida, é maná escondido, lá atrás do véu, atrás de uma pele humana. Meu Deus, aqui estava atrás de uma pele de animal, hoje foi atrás de uma pele humana. E quando esse leão rugiu, foi Jesus Cristo, o rei, uma pedra cortada sem mãos, e feriu o pé da estátua, e todos os reinos estão caindo por toda parte. O que estava escondido está sendo revelado pela televisão, pelos jornais. Nada que estava encoberto está mais escondido, porque essa pedra cortada sem mãos bateu no pé da estátua para desfazer todos os reinos do mundo. Pai, eu sei, Pai, que ninguém pode comer o livro se Jesus não trouxer. O Senhor disse: ninguém pode vir a mim, ninguém pode saber o segredo, ninguém pode conhecer o mistério se o Pai não o trouxer. Aqui estão esses filisteus tentando ler essa Bíblia, tentando dar uma data para a segunda vinda, estão olhando as constelações, os jornais, tentando adivinhar o mistério. Se não fosse a tua igreja pregando, eles não saberiam nada da pedra angular, nada das 7 eras, nada do profeta, nada de Jesus, nada do Filho do Homem, porque tudo isso está escondido. Mas obrigado, Senhor, essa mensagem é nosso pão, dali vem a nossa força, dali vem o nosso poder, meu Deus. Não está no dinheiro, não está em outra coisa, mas está nessa mensagem, está escondida atrás de uma pele, Pai. Ela é doce para nós. Satanás vem tentando descobrir esse mistério desde o Éden, mas era no tempo do pôr do sol, no 7º dia, no último dia da festa.
Senhor, se houver alguém no nosso meio que tem um profundo desejo de saber a verdade, está lendo a Bíblia, lendo a mensagem, ora, Senhor, assim como Sansão se revelou à sua companheira, oh meu Deus, revela a esse coração o que é a mensagem, o que está escondido atrás desse véu, Pai. Que tipo de comida? Não é só uma mensagem, não é só um pregador, não é só um profeta, mas ali está um alimento escondido. O véu foi rasgado de alto a baixo, a palavra está aberta. Oh meu Deus, assim como Abraão foi transformado, nós também estamos sendo transformados. Oh meu Deus, obrigado, Senhor. Que do fundo da nossa alma, Pai, possa ser expressada esta fé, expressado esse sentimento genuíno e verdadeiro, de que cremos nessa mensagem de todo o coração, que podemos repeti-la como ela está escrita, sem misturar com o pensamento humano, sem colocar nossas próprias interpretações, mas apenas ter esses olhos abertos, os ouvidos abertos, e ver esse cumprimento da palavra. Oh meu Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo, Senhor, continue sobre o rebanho, leve cada um ao seu lar descansado, em paz, de que no que é verdadeiro nós estamos, por eleição, por predestinação. Foi Deus que fez para nós essa mensagem ser viva, ela nos alimenta, ela fala com a nossa alma, ela nos deixa saber de onde veio esse pão. Isso veio do céu, não é um homem, mas é Deus através desse homem. Não estamos comendo da vida de William Branham, mas da manifestação da palavra que estava atrás desse véu humano, Pai. Porque um homem, suas palavras falham, mas quando os lábios humanos expressam algo e aquilo sucede, é porque foi Deus que falou. Essa mensagem é totalmente Deus, ela é totalmente os pensamentos expressados, e nós cremos nela de todo o coração, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Faça sua oração, não saia sem orar. Deus os guarde, Deus os abençoe. Parece apenas uma historinha, esperar Deus assim, quem poderá ver Deus em mim, Deus em mim. Deus velado em simplicidade, Ele um plano perfeito, o homem salvou. Ele a chave
em simplicidade.